O Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite. Hoje é 6 de novembro de 2023 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia produtiva de leite em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. E permanecemos na boa expectativa de terminar este último bimestre desse 2023 com altas de preço. Passamos realmente neste segundo semestre, sobretudo, um momento de turbulência, de baixas, de muitas informações que davam conta de que teríamos um período muito longo de contínuas e sucessivas baixas, mas que, a que tudo indica, tiveram fim neste mês de outubro. Então vamos manter o nosso otimismo e a nossa serenidade com relação a expectativas de ganho. Entendo que vamos finalizar 2023 muito acima da média deste século XXI. De todos os nossos 23 anos do século, entendo que 23 ainda terminará como um dos melhores anos. Dentro do mês de dezembro, faremos uma retrospectiva completa de mercado, analisando um pouco do primeiro e também os dados preliminares aí do que foi o segundo semestre de 2023, já com bastante noção dos valores finais, tanto com relação a custo, quanto também com relação à valoração e precificação de leite, mas isso é tema que ficará realmente para o mês de dezembro. Como é importante nós olharmos a cadeia do leite como um todo, entendendo a competitividade, a necessidade de sermos eficientes da porteira para dentro e também, por que não, analisarmos o leite em outros elos da cadeia, onde a gente fala de transporte, onde a gente fala de custos industriais, entendendo que o futuro do leite, há controvérsias com relação a isso, mas eu sempre bato muito, sou muito incisivo neste programa a dizer do amanhã, ele depende de posicionarmos o Brasil como um importante exportador desta nobre matéria-prima, entendendo que somos, por que não dizer assim, o grande celeiro do mundo em produção de alimento. E o leite precisa figurar também nesta grande cesta de produtos que o Brasil exporta. Para tanto, entender as saídas, entender os projetos, aquilo que precisa ser feito ao longo do tempo só em relação a esses 3 pontos, porteira para dentro, logística e indústria, faz com que a gente precise fazer profundas reflexões. E eu estive na semana passada na cidade de Umuarama, conversando com um membro da Câmara Técnica do Conceleite. Ele também que é presidente de cooperativa de produtores de leite e, logicamente, para isso, é produtor de leite também, que é o meu amigo Elson Tamayo Júnior.
Informações desta entrevista, para mim, foram de grande utilidade e eu entendo que todos os senhores que me ouvem agora também apreciarão a conversa com leite que tive com o Júnior. E vamos lá, porque temos muito a aprender. Quantos são os desafios que nós temos que enfrentar na cadeia de leite como um todo? Não só da porteira para dentro, mas entender organizacionalmente esta grande atividade sempre é desafio e motivo de buscar aprendizado. Conversa com Leite na Estrada hoje está na cidade de Umuarama, tendo a satisfação de conversar com ele, que é membro do Comitê Técnico da Câmara Técnica do Conselheite e também presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite do município de Umuarama, o meu amigo Elson Tamayo Júnior. Seja muito bem-vindo ao Conversa com Leite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, sabe que o nosso programa ele vive da boa vontade das pessoas que são do leite em poder compartilhar experiências. Exato. Conta para o nosso público, Júnior, um pouco da tua história na atividade. Tá, meu nome é Elson Castro Tamayo Júnior, nasci em Umuarama, sou umuaramense de nascimento mesmo, e meu pai a vida inteira trabalhou com leite. Ele trabalhava no banco do Banestado, antigo Banestado, e ele tem a propriedade de leite. E muito novo eu fui para Curitiba, fiz a minha formação acadêmica em Curitiba, e chegou num período da vida que eu falei assim, opa, quem que vai dar continuidade, né? A sucessão familiar que nós falamos tanto no campo, né? Das propriedades do pai. Meu irmão, minha irmã, outras formações, e eu acreditei, eu falei assim, não, eu encontrei minha esposa em Curitiba, voltamos para Umuarama para eu dar essa continuidade no leite. Então, quando eu decidi a dar continuidade na propriedade com leite, formado em administração de empresas, nada a ver da área, né? Com especialização em engenharia logística, sempre trabalhei em multinacionais, então assim, não sabia, o pai tirava leite, mas eu não. Eu fui para Castro. Eu falei assim, eu preciso aprender com quem faz certo, né? Vamos aprender com quem está certo. Então eu fui para Castro, no CTP, no centro de treinamento de Castro, fiz 2 semanas de treinamento. Fui a primeira vez, aprendi um tanto, falei, não, dá para aprender mais um pouquinho com os caras, que eles são muito bons. Fui repetir o curso e ali eu startei o interesse no leite. Então eu comecei a trabalhar, a ver o que a gente tem que fazer para ser eficiente. Não é apenas ter uma vaca e tirar o leite dela. Nós temos que ser produtores de leite, né? Empresários do leite. Então essa é a minha história. E quando eu começo a fazer alguma coisa, eu vou de cabeça, né? Então com o tempo eu comprei meu rebanho, fiz os meus financiamentos para comprar equipamento, um passo de cada vez, né? Pela formação de melhorias contínuas que eu tive na vida, então a gente tem um planejamento aonde eu quero chegar, né? Na produção do leite. E isso eu vim buscando, fazendo cursos, aprendendo, e hoje eu estou aqui como membro da Comissão Técnica do Conselho Leite Paraná e presidente da cooperativa, da Coplu, porque a gente sempre tenta buscar o melhor aonde você está, né? E às vezes a gente tem que tomar a frente de algumas coisas. Então por isso que eu cheguei nesse ponto de estar nessas 2 funções, além de ser um produtor de leite. Sempre buscando contribuir. Sempre, isso é importante. Não adianta o produtor de leite pensar que ele vai conseguir, da porteira para dentro, ele fazer as coisas, está tudo certo. Hoje o leite ele tem que ser pensado coletivamente, senão ele não consegue sobreviver olhando casos de sucesso nacionalmente e até internacional, né? Sempre o coletivo são os casos de sucesso na produção do leite. Talvez isso falte para a cadeia de leite do Brasil, os produtores trabalharem mais unidos? É difícil a gente generalizar, né, para o Brasil, porque dentro do Brasil a gente tem casos de sucesso. Vários Brasis dentro do país. Exato. O Paraná é um exemplo, né? A gente fala no Conselho Leite, na hora de formar os custos da cadeia produtiva do leite dentro do Conselho Leite, que a gente tem 4 moldais, né, de produção,
Dentro do Paraná, cada região é um tipo de produção. Noroeste, Sudoeste. Se você sair de Umarama e ir para Toledo, é totalmente diferente a produção de leite. Por quê? O volumoso você consegue fazer com uma melhor qualidade naquela região de Toledo, Guarapuava. Aí quando a gente vai para aquela região de Castro, ali é outro mundo. Todo mundo brinca que Castro é outra realidade. Realmente é outra realidade, mas eles fizeram com que um meio que aquele ambiente dele se tornasse possível a produzir leite de baixo custo e qualidade, né? Então a gente tem que olhar para a nossa porteira aqui, para o nosso meio, qual que é o meio que eu tenho que fazer no noroeste do Paraná, em Umarama, que a gente tem a dificuldade de produzir milho, um exemplo, que é um volumoso, que é um dos 4 itens do Pareto de custos da cadeia produtiva, né? Que eu falo muito, a gente fala que o Pareto de custo é 4 itens, né? Concentrado, volumoso, mão de obra e depreciação. 80-20, né? Esses são os custos. Como é que funciona? Desculpa te cortar, porque essa pergunta pode ser que depois eu esqueça, mas ela é fundamental. Tá. Como é que funcionam esses modais e essa montagem de custo do leite dentro do Conselheite? Certo. Eu acho que essa dúvida todo produtor tem. Como é que isso é considerado e feito? No Paraná é feito um levantamento de como que é a produção de leite no Brasil. Quantos produtores a gente tem em cada cadeia produtiva do leite? São propriedades pequenas, familiares, com mão de obra contratada, qual que é a produtividade, se é a pasto, se é confinado, se é semi-confinado. Foi feito um levantamento e chegou em 4 propriedades modelos. Nós temos 4 propriedades. Então, dentro dessas 4 propriedades, nós temos umas planilhas gigantescas, que em cada modal desse nós colocamos item por item. Faz plantio de milho para fazer volumoso, aplicação de cigarrinha, defensivos agrícola, todos os custos de fazer o volumoso. A mão de obra é familiar, qual que é a remuneração da região? Porque ela tem que entrar, a mão de obra familiar também tem que entrar como remuneração o salário. Exatamente, coloca-se também. Até o mata-bicheira é colocado nessa planilha, dentro de cada cadeia. Feito isso, na planilha ela mostra para nós qual que é o percentual, a representabilidade desse modal no todo da produção do leite do Paraná. Então nós vamos ter uma nova pesquisa que está sendo feita pelo IDR, buscando essa fotografia nova do Paraná, porque isso já tem algum tempo que a gente tinha essa fotografia, os modais, e a gente tem visto que no campo está acontecendo que os pequenos produtores estão diminuindo, né? Estão aumentando os produtores um pouco maior, então a produtividade está aumentando e está diminuindo os pequenos. Então talvez o percentual dos 4 modais mude, mas não que esteja sendo eliminado. Então vai ser feita uma nova revisão com essa fotografia que o IDR está fazendo levantamento do campo. E nesta questão da composição dos custos no campo, imaginar que tem os 4 modais diferentes, cada um com custo diferente, Exato. Sistemas de produção que variam, o quanto isso pesa na composição do preço do leite? Porque qual que é a visão que eu tenho? Eu que sou leigo nesse funcionamento, e muita gente tem essa visão no campo, de que o Conselheite é feito de acordo com o preço que os laticínios informam ou conseguem vender ao mercado sobre os principais itens da cesta de lácteo. O quanto o custo no produtor impacta lá na resolução do Conselheite? Depende. Essa é uma ótima pergunta, porque assim, o Conselheite ele é um conselho paritário. Então nós temos o setor produtivo, que é o dos produtores, e o industrial, né? Então o Conselheite ele é um preço de referência. Tanto que ele faz a distribuição do ganho, mas ele também pode fazer distribuição de déficit, de perca do preço. Então não quer dizer que o que está colocando ali no Conselheite vai remunerar o custo de produção do produtor, que ele não fique negativo. Se a comercialização do derivado, né, do queijo, da manteiga, da mussarela, do HT, do pasteurizado,
ele não remunere o suficiente para cobrir o custo de produção do produtor e da indústria. Entendeu? Porque da mesma forma que nós temos esse levantamento de custos do produtor, tem a Câmara Técnica Industrial também. As indústrias se organizam, as indústrias que fazem parte do Conselheite Paraná se organizam, fazem o levantamento de custo, tem uma indústria modelo que levanta o custo dessa indústria modelo e assim, quanto que é o custo para fazer 1 quilo de mussarela? Qual que é o custo de fazer 1 quilo de manteiga? Então ela coloca todos esses custos também. Então não quer dizer que o que o Conselheite está colocando ali vai cobrir os custos do produtor. Não. Né? Ele está falando assim, a indústria, por ter vendido a mussarela a um preço X, tem capacidade de pagamento ao produtor nesse valor. Entendeu? Só que de estar ou não fechando os custos no campo. Exatamente, independentemente. Ela tem capacidade de pagamento. Isso não é regra, não é uma lei que ela tem que pagar o Conselheite. É um trabalho que foi feito lá atrás, que o produtor precisava de uma referência, né? Porque assim, como que o produtor vai saber se o que ele está recebendo é justo ou não é justo? Então, o Conselheite veio para auxiliar o produtor no campo, olhar a tendência, falar assim, olha, o que eu estou vendendo no meu leite aqui está dentro do mercado ou está fora? Né? Então, ele consegue ter uma noção do que está acontecendo. Por isso que o Conselheite tem o preço, dois preços de referência, o realizado e a previsão. Quando a gente fala assim, qual que é a previsão? Ela pega aí 3 semanas dentro do mês, e fala assim, ó, em 3 semanas de dados analisados, o leite para esse mês vai ter uma projeção de capacidade de pagamento ao produtor de X. Quando fecha o mês, então no mês passado, ela faz o fechamento daquele mês completo. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que o custo que nós levantamos vai cobrir as despesas do produtor. Não. É conforme o mercado está ditando a regra. Isso que é importante. A Universidade Federal, que é o balizador entre produtor e indústria, ela vai lá na Controladoria das Indústrias, que fazem parte do Conselheite, pega essas informações, né? Tem muita gente que tem essa dúvida, a indústria seleciona a nota que manda para o Conselheite. Não existe isso, não. É passada, a Universidade Federal tem todo esse controle. Então, quando tem uma venda muito alta ou uma venda muito baixa, eles vão para a Controladoria e falam, o que aconteceu com essa venda? É uma promoção? Quando é muito baixo? Ou assim, é alguma coisa especial? Então, eles conseguem pegar na hora de analisar as informações de uma indústria para outra, porque está tendo tanta disparidade. Padrão você tira. Desvio padrão, exatamente. Então, assim, a gente tem essa garantia que os números que estão vindo para o Conselheite são reais, né? E então, assim, daí a universidade vai lá, busca essas informações, coloca na planilha da Universidade Federal que faz esse rateio dos 2 custos e mostra para nós a participação também. A mussarela usa 8, 9 litros de leite, eu não lembro de cabeça agora da planilha quantos assim, mas estou dando um exemplo. E vai formando, da cesta básica de leite do Paraná, que são os nossos principais produtos, o preço final, que é o leite de referência. O que está acontecendo hoje, né? Porque a gente teve uma dificuldade muito grande na questão que o produtor não confiava no Conselheite. Nós fizemos um trabalho nos últimos anos mostrando o que é o Conselheite. A FAEP veio nos municípios, nos sindicatos, reuniões, explicando. Os professores da Federal, né, a professora Vânia e o professor Canziani, saíram lá de Curitiba, vieram nas palestras, mostrando para nós, produtores, como que funciona o Conselheite. E então todo mundo assim aprendeu a usar a ferramenta de negociação. Hoje a gente sabe qual que é a tendência do leite. E eu, por ser da Câmara Técnica, a gente consegue fazer uma leitura muito legal. Você coloca lá diariamente a comercialização do HT e da mussarela, né? E eu já começo a olhar aquilo e falo assim, a tendência do resultado da previsão do Conselheite vai ser tanto. Assim, a Protol de Toledo tem feito um trabalho fantástico de fazer essa leitura diariamente e divulgar no WhatsApp. Então, o produtor está começando a ter ferramentas de fazer um fluxo de caixa. Ele sabe para onde que ele vai,
né? Então, por isso que eu falo, é importante o produtor entender que é uma empresa. Então, ele não pode mais olhar só da porteira para dentro, ele tem que olhar para fora. Comercialização, ver se a empresa que ele está vendendo, quais são os itens que ele vende. É a mussarela? É o HT? Começa a olhar o mercado da mussarela e o HT. Não, você tem capacidade de pagamento de X, porque o HT melhorou, a mussarela está melhorando, ou se o HT está caindo. Esse mês a empresa vai dar uma pedalada aqui. Interpreta quem que é o teu cliente. O nosso cliente hoje é uma indústria, né? O que ela mais vende, né? Exatamente. Não adianta nós chegarmos na mesa, bater na mesa com raiva, não, vocês têm que me pagar isso porque meu custo de produção é isso, mas e o cliente final? Tá conseguindo remunerar isso? Então, fazer a lição de casa, entender o que é toda a cadeia, né? E isso a gente tem visto que, como que você consegue fazer isso? Com o cooperativismo. Esse é o fantástico, porque quando o produtor entende que ele é o dono da ou ele é o dono da fábrica de ração, ou ele é o dono do final ali, ele começa a olhar a cadeia inteira. E isso é importante. Porque como que eu falo isso que é importante? Porque eu tenho uma cabeça da seguinte forma, a gente tem brigado muito com o Mercosul. Tá vindo muito leite importado? Tá. Isso é escancarado. Mas por que tá vindo tanto leite importado pelo Brasil? Porque o leite de lá é mais barato. Ponto, é isso. Uruguai, Argentina, Nova Zelândia, por que o leite deles é tão mais barato? Daí eu comecei a fazer essas perguntas como produtor, para mim mesmo. Autoreflexão. O que o Brasil está errando? Por que a gente está batendo a cabeça com o Mercosul? Se eles conseguem colocar o leite mais barato aqui do que... Por que eu não consigo produzir esse leite tão barato? É porque eles estão quebrados e estão passando fome e estão entregando leite de qualquer... Tira da minha propriedade, eu preciso de alguma coisa? Não é isso. Eles começaram, quando a gente olha Nova Zelândia, Uruguai, Argentina, eles se organizaram. A cadeia produtiva do leite organizou. Raio médio de coleta de leite do Uruguai hoje é 50 quilômetros. Então, uma indústria está aqui, ela pega leite no raio de 50 km. Olha, só nisso daí... Quando a gente olha as indústrias nacionais, né, aqui do Paraná eu posso falar de algumas, assim, mas a gente não vai citar nome, mas assim, o raio médio das nossas, a gente tem indústria aqui buscando leite a 500 quilômetros. Nesse contexto como um todo das indústrias com ociosidade, das dificuldades de logística, dos custos de produção do produtor, que são realmente os três grandes impactos, as três grandes pressões que existem do ponto de vista de composição do custo do leite como um todo. Certo. O amigo cita o cooperativismo como uma alternativa à associação de produtores neste mesmo contexto. Existem cooperativas que dão exemplo para o Brasil de sucesso e existem aquelas também que, infelizmente, a gente acaba constatando que muito pouco se envolvem, ou que já se envolveram e pararam de se envolver com leite, porque é que algumas rumam um caminho que contribuem efetivamente com a cadeia e outros acabam naufragando nesse oceano. Não sei se essa é uma pergunta um pouco difícil da gente entrar nesse mérito, mas são impressões que eu tenho, sabe, de exemplos de sucesso e exemplos de fracasso nesse universo cooperativista, em se tratando da cadeia do leite. A gente, nessa conversa que eu tive com o pessoal de Castro, eles falaram exatamente isso. Castro é um grande exemplo das cooperativas. Eles falaram assim, nós quebramos uma indústria para conseguir chegar onde que nós estamos, né? E não é fácil. Não é fácil, não adianta falar que é a solução de todos os problemas que as cooperativas, a União dos Produtores vai resolver, não é tão simples assim como só falar, porque são vários fatores que são envolvidos, né? E entra a questão de política pública, entra a questão dos produtores trabalharem com essa consciência do cooperativismo, da individualidade que o ser humano tem, né? De querer ser melhor do que o outro, de ter a caminhonete melhor do que o do vizinho, né? Então entra isso também.
interesses individuais, isso eu acho que é uma coisa que a humanidade a gente tem que trabalhar muito em cima disso, pensar no coletivo, né? E o outro ponto é o mercado, que é um veroz, né? O mercado hoje, assim, dita tudo. O preço, o consumo, né? Então, isso é muito importante você conciliar esses 3 pontos, que é o produtor, a indústria e o mercado, né? Quando a gente fala assim, tem 2 pontos que o cooperativismo consegue trabalhar junto. Existe um trabalho de cultura para você conseguir fazer esses 2 juntos, que é o produtor e a indústria. O produtor tem a consciência que ele é dono da indústria. Isso é muito importante. Quando eu converso com o pessoal lá de Castro, até alguns ali da região de Toledo, assim, para quem que você vende o leite? Para minha indústria. Poxa, o cara tem uma agroindústria, né? Não. Ele entrega lá para o sistema pool o leite dele, né? Ele vende o leite para o sistema pool lá da região de Castro. O sistema pool é vender as cooperativas venderem junto com a união das cooperativas ali de Castro, né? Castrolanda, Frisia, tem Carambeí ali, então é o sistema pool que eles falam, né? Capal, isso. Acho que são 4 cooperativas, se eu não me engano. É o sistema pool. E assim, eles não vendem, eles não industrializam 100% o leite deles. Uma parte vai para o leite spot, que é a comercialização de indústria para indústria, né? Outra parte eles fazem uma concentração desse leite para mandar via contrato, acho que Nestlé, algumas empresas assim. Então assim, é difícil você montar um grupo de produtores, construir uma indústria. Aí é o terceiro ponto. E o mercado? Eu estou preparado para encarar esse mercado? Né? Eu estou preparado para entrar para as grandes redes de supermercados e falar, olha, o meu produto está aqui, me dá um pedacinho da tua prateleira para colocar o meu queijo, a minha manteiga, o meu iogurte? Então, assim, é difícil essa questão. Tanto que Castro, que é o exemplo de sucesso, não é 100% do leite deles, eles conseguem colocar isso no mercado. É via outros contratos, outras indústrias que eles fazem esse repasse. Mas precisa ser trabalhado. Existem nichos de mercado. Se você faz uma cooperativa de mais de 50% da cooperativa ser produtores familiares, consegue um selo falando assim, olha, nós somos uma cooperativa familiar, faz uma indústria regional com um queijo diferenciado. Toledo tem feito isso muito com o Bioparque, né? Que é um caso de sucesso que eu admiro demais, de trabalhar em receitas de queijos finos, desenvolver o produtor a produzir aquele queijo. Na fazenda. Exatamente. Que é uma outra coisa que eu acho que é uma das soluções para o pequeno produtor hoje. Porque a agroindústria. A gente não está falando dele produzir o 100% do leite dele. Pega 80% do leite e vai para a indústria padrão, a indústria, os laticínios. 20% agrega valor na sua produção ali, na sua agroindústria. Começa pequeno, porque a gente tem que encarar o mercado. Né? Isso aí é soberano. Exatamente. Então começa pequeno, começa pouco, coloca o filho ou a filha para ajudar na agroindústria, e isso vai agregar conhecimento aos filhos e da sucessão familiar, porque hoje a cidade está extremamente atraente para o jovem. Né? Então a gente tem um grande problema que os nossos produtores estão envelhecendo. Né? E esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, mão de obra capacitada, porque assim, quando a gente olha o capital que é investido dentro de uma propriedade, foi feito um levantamento em Toledo que o capital investido nas propriedades de Toledo, ali mais ou menos para o leite, é 1 milhão. Então assim, é muito dinheiro envolvido. Então capacitar a mão de obra para você tomar conta desse patrimônio, né? E realmente é um valor expressivo, né? Exato. Quantas empresas dentro da cidade aqui que tem um capital de 1 milhão imobilizado ali, né? E nós temos trator, 300 mil reais num trator, uma vaca, 10 mil reais. 1 milhão é uma operação pequena. Pequena, exatamente. A gente está falando da familiar que fazer uma agroindústria, alguma coisa assim, né? Mas, então, assim, tornar atraente o campo para o jovem, para a gente conseguir ter esse trabalho do cooperativismo, manter o Brasil
autossustentável. O Brasil não é autossustentável no leite, a gente precisa trazer leite de fora ainda, né? A gente não consegue produzir tudo o que a gente consome. Só que é muito importante a gente ter a consciência para a gente não sofrer crises igual a gente está passando agora, que para mim, se não for a pior, vai ser a segunda pior crise financeira, econômica do leite, que é esse cenário atual que nós estamos, né? A gente se preparar para isso, para futuramente a gente falar assim, olha, o GDT, que é a comercialização do leite internacional, leite em pó, está baixando lá para baixo dos $3.000 a tonelada. O Brasil fez a lição de casa, a gente consegue encarar o mercado internacional. E talvez, por que não, nós trabalharmos de uma forma de exportar leite também. E olhando agora o quintal de casa, como é que a Coplu, Cooperativa dos produtores de leite de Umuarama, se estrutura, se prepara para ser solução frente a essas dificuldades logísticas, industriais, assistência técnica? Como é que vocês estão trabalhando esses temas para ser também uma boa referência de cooperativa no leite? Exato. A Coplu ela é antiga, ela tem mais de 10 anos de existência, mas ela ficou pausada, igual eu falei do gráfico de 20 anos que o Brasil ficou estagnado. A Coplu também estava estagnada aí há mais de 10 anos. E quando nós assumimos a nova diretoria, nós falamos assim, por que a gente não faz a diferença aqui para a nossa região? Né? Igual a gente está vendo o caso de sucesso aqui perto, né? Por que a gente tem em São Jorge uma cooperativa fantástica, São Jorge do Patrocínio, a Copeler. Por que a gente não... É a mesma idade de cooperativa e eles estão tão na frente. Então eu ligo para o Manuel, eu fui lá na Copeler aprender com ele, ver quais foram os caminhos. Fizemos uma parceria com o IDR. O IDR está sendo um parceiro fantástico para nós com isso. Então, eu falei assim, o que nós precisamos fazer? Não tem como nós trabalharmos pensando em cooperativismo com o dinheiro do produtor. Mas, para isso, o IDR nos socorre com buscas de recursos. Né? Então, hoje, o estado do Paraná, olhando ao produtor, tem o Coopera Paraná, que todo ano a gente é feito esse edital. E nós nunca tínhamos participado de um Coopera Paraná. Do Coopera Paraná é destinado justamente às cooperativas que querem agroindustrializar? É assim que funciona? Exato. Você, não é questão só de fazer uma agroindústria, alguma coisa assim. Você pode colocar recursos pedindo equipamentos para escritório, até automóveis, uma cooperativa precisa de um caminhão, né? Então nós escrevemos um projeto junto com o IDR, montando o quê? Um ponto de recebimento de leite, tá? E resfriamento desse leite. Então a gente tem 2 tanques pulmão, que nós vamos receber o leite da cooperativa, fazendo uma logística eficiente, que é o que a gente tem buscado, fazer um trabalho de conscientização, a cultura de cooperativismo. Hoje a gente já está com um grupo muito bom de produtores, e eu acredito que se sair esse recurso e a gente montar mesmo esse ponto de recebimento, a gente vai mais do que dobrar nossa captação diária e fazer com que a gente tenha essa eficiência logisticamente e ir para o mercado e falar, indústrias, a Coplu tem esse volume de leite por dia em um ponto só. Vocês querem o nosso leite? É a venda do leite spot. Isso é o primeiro passo da cooperativa, da Coplu, que foi com que a Copeler de São Jorge do Patrocínio começou. Eles começaram assim. Nesse Coopera Paraná, se eu não me engano, eles já pediram recurso para comprar equipamento para começar a fazer queijo. Olha só, eles já estão pasteurizando leite, atendendo o governo com o leite das crianças. No Coopera Paraná do ano passado, eles pegaram equipamento para fazer iogurte, então eles estão atendendo a merenda escolar já com o iogurte. E isso é um ponto muito importante que a gente tem que trabalhar. Os pilares do cooperativismo. Né? Cooperativa trabalhar com cooperativa. A gente não ser concorrente de cooperativas. Então, assim, eu falo muito da Copeler porque ela está muito próxima de nós. Então, a gente não pode criar um atrito de por que eu vou pegar um equipamento de iogurte sendo que a Copeler já tem. Né? Vamos fazer parcerias, né? Então, assim, trabalhar junto. O que vocês ainda não fizeram, que nós podemos fazer? Somar
força do grupo de produtores de São Jorge ou o grupo de produtores de Umuarama. Complementariedade. Exatamente, não cair na falácia da competitividade, de um querer comer o outro, né, de quebrar o outro para ser melhor, sabe? Não, é assim, eu quero que São Jorge se desenvolva, Umuarama desenvolva. Pontuando regionalmente, para quem não conhece a micro-região do Paraná que a gente se refere, Noroeste, fica a aproximadamente 80 quilômetros um município do outro, né? Isso. Dentro da mesma micro-região, mas já comportando duas cooperativas. Duas cooperativas da mesma finalidade, né? A eficiência logística, Júnior, que você comenta que é o objetivo também dessa operação, você vislumbra a possibilidade de conseguir captar todo o leite do município de Umuarama? Isso é possível? Isso é visionário? Possível e visionário. Porque assim, Castro está perto disso. Dentro daquela região de Castro, existe produtores que não vendem para o sistema oculto, né? Mas grande parte vende. Então, assim, esse é um trabalho que a gente tenta colocar aqui, né? Mas como que a gente falou de cultura. Sempre vai ter alguém que não consegue se envolver nessa cultura de cooperativismo. Uma outra percepção. Outra percepção. Talvez assim, ele fala assim, mas se eu produzir 5 mil litros dia, eu vou conseguir fazer uma comercialização diferenciada, porque eu tenho meu próprio caminhão, 10 mil litros a cada 2 dias, eu levo esse leite para onde eu quiser. Ele vai fazer a venda spot sozinho, entendeu? Então, assim, mas é o mundo ideal, porque quando você olha para o Uruguai e Nova Zelândia, é isso que... Nova Zelândia tem uma cooperativa que pega o leite, né? Mas, assim, quando você olha para o Uruguai, é exatamente isso. Por que ele tem esse raio médio de 50 quilômetros? Porque as indústrias têm uma forma de trabalho que aquele produtor que está em volta dela se sente satisfeito em entregar para ela, né? E a Copru, no caso, a cooperativa tem que proporcionar isso ao produtor da nossa região. Como? Igual ontem, eu fiz uma reunião com o IDR e o Sebrae para a gente fazer uma parceria com o Sebrae Tech, junto com uma cooperativa de prestadores de serviço, que é a Cooper Mais, para nos dar assistência técnica aos nossos produtores da cooperativa. Então, assim, eu quero nós da diretoria, queremos tornar a Copru atraente ao produtor. Ele tem que se sentir orgulhoso de entregar e vender o leite para a Copru, né? E o porquê que ele está entregando? Porque ele tem assistência técnica, ele tem um retorno financeiro bom, ele tem que sentir orgulho de colocar na porteira da propriedade dele, escrito assim, sou cooperado Copru. Uma plaquinha assim, eu sabe? Eu me arrisco a dizer, Júnior, que talvez aqui seja o grande diferencial das cooperativas de leite que dão certo para aquelas que estão figurando nesse mercado sem um objetivo realmente de ver a cadeia crescer, que é ter assistência técnica que queira levantar da porteira para dentro esse leite e também organizar esses pontos que são tão fundamentais. Exatamente. E outro ponto que é muito importante, às vezes a gente cai na questão assim, mas a cooperativa é a união de produtores, mas o produtor às vezes não vai saber administrar uma cooperativa. Para isso existem profissionais do mercado que você pode contratar como funcionário e trabalhar para a sua cooperativa. Essa né? É a lógica. Exatamente. Não tem que fazer assim, empurrar com a barriga. O diretor tem que fazer tudo. Às vezes, o diretor não tem essa formação técnica, porque ele tem as vacas dele para cuidar, ele tem toda a produção dele, ele não consegue dar essa atenção especial que deveria ter a cooperativa, uma indústria. Então, para isso, assim, o cooperado, às vezes, ele se incomoda nessa questão, mas é me descontado 1, 2 centavos do meu litro de leite para a cooperativa, para cobrir as despesas dela. Porque uma cooperativa é sem fins lucrativos, né? Ela não pode ter lucro. Mas, assim, ela tem despesa operacional. Tem o contador, ela tem o contador, ela tem quem emite as notas fiscais, e às vezes, quando vai ganhando corpo, ela precisa de um veterinário, ela vai precisar de um administrador, né? Então, assim, para você ter esse corpo industrial, só que pensando que todos os cooperados são acionistas.
Eles são o dono São daquilo. donos também. Ele pode dar o pitaco nas assembleias. E eu tô né? certo, Júnior, não tenho a menor dúvida de dizer que muita gente que está ouvindo a nossa conversa agora está com aquele sentimento. Puxa vida, mas se só no meu município houver uma indústria comprando ou uma cooperativa como a única captadora desse leite, daqui a um pouco eu vou perder a oportunidade de vender melhor, ou se só um comprar, eu vou perder a barganha e o efeito positivo da concorrência. Você acredita que isso seja realidade ou simplesmente é um medo de ser explorado que às vezes o produtor tem? É o medo de ser explorado, Juliano, porque assim, é o medo de ser explorado, porque quando você pensa dessa forma, você para de olhar o potencial que você tem no mundo globalizado. Porque você tem uma indústria, exatamente, porque assim, o que acontece? Você não está vendendo para uma indústria só, essa indústria ela vai vender para o mundo. Entendeu? Só que daí assim, por isso que eu falo muito da importância do produtor se organizar e ter a sua própria indústria no cooperativismo, né? E porque daí ele para de pensar dessa forma, porque ele é dono. Se aquela indústria que eu estou vendendo tiver retorno, no final do ano na Assembleia Geral da Cooperativa, a distribuição de lucros é feita, vai voltar para o produtor. Entendeu? Aí você foge desse pensamento. Se ele entender que aquela indústria daquele município, que é uma indústria só, que é a cooperativa, é dele, pode ser que nesse mês o lucro não veio para ele, mas uma hora vai voltar. Vai voltar. Então, E essas experiências, às vezes ruins, que o produtor teve e que são o alicerce desse sentimento, puxa, vou ser explorado, ou já estive em sistema cooperativo que não entregou aquilo que poderia dentro dessa filosofia de trabalhar junto, né? Onde cooperar sempre é melhor que competir. Superando isso, os bons exemplos de cooperativa, eles precisam prevalecer. Prevalecer, exato. Às vezes, o que acontece com cooperativas de casos de insucesso que tem esse sentimento? Faltou o envolvimento dos produtores. Numa assembleia, levantar a mão, fazer valer. Exatamente. Quando ele entra numa cooperativa, ele tem que pagar para entrar. Ele compra uma cota dessa cooperativa. Fica lá na conta contábil do valor que ele pagou, porque ele se tornou sócio. Ele é sócio daquilo, é o capital social da cooperativa, né? Que você tem que comprar uma parte. Então, assim, ele tem poder de levantar a mão e questionar nas assembleias. É importante, quando a gente fala do cooperativismo, tem uma assembleia, mas olha, eu vou lá perder meio dia de trabalho para participar de uma reunião, porque é importante você ir, saber para onde que você está indo. Não adianta daí você reclamar, mas olha, eu tive problema com a cooperativa X, porque eles me obrigavam a ter um tipo de produto para eu conseguir vender o leite. Entendeu? São casos de insucesso disso daí, mas em que momento que ele foi lá e tentou levantar a mão numa assembleia, juntar mais cooperados e formar uma chapa, questionar, você está entendendo? É isso que a gente tem que colocar na cabeça de todos os envolvidos da cadeia de produtivo. Se nós não tivermos pessoas envolvidas e engajadas, não adianta a gente ficar dentro da propriedade chorando. Sem dúvida nenhuma. Será que o exemplo de São Jorge do patrocínio da Copeler, você sabe me dizer quantos % do leite do município eles já estão conseguindo congregar nessa mesma... Eu não vou saber te informar essa informação. Preciso entrevistá-los. Sim, o Manuel, fantástico. Um dia eu vou visitá-lo e sim. Vamos conversar. A indústria deles está linda, assim, está todo planejado já para fazer os tipos de produtos, queijo, iogurte, está rodando. Tive a oportunidade, a última vez que eu fui, eles fizeram, estava bem no comecinho do iogurte, uma delícia, delícia de produto. E daí a gente estava conversando no Sebrae, que foi uma parceria do IDR e Sebrae para fazer essa assistência, e as duas cooperativas, a gente vai caminhando junto, que é a ideia do cooperativismo, caminhar junto. E daí o Sebrae estava apresentando para nós assim, olha, além do Sebrae Tech que nós temos
da assistência técnica ao produtor, a gente pode abrir mais para as cooperativas, desenvolvimento de produtos, de marketing. Aí o Manuel ainda falou assim, rapaz, às vezes atirar no claro a gente erra menos, né? Porque eles estavam falando do iogurte, né? Eles tiveram que desenvolver uma embalagem para colocar no mercado, atender a merenda escolar é fácil. O governo te fala qual que é a embalagem que você tem que fazer no leite das crianças. Agora, quando você vai atender o consumidor final, é diferente, né? Aí você tem que fazer um negócio muito bem feito. As coisas são um pouquinho mais complexas. Exatamente. Sobre o futuro da atividade leiteira, na tua percepção, Júnior, como será daqui a 10 anos? Brasil. Vamos pensar um pouco no Brasil agora. A gente tem visto, historicamente, já um achatamento da quantidade de produtores pequeno. Então, produtor aí abaixo de 1.000 litros, a gente está vendo já de 2019 a 20 para 23, 22 e 23 já teve um achatamento. Desses pequenos passaram para produtores acima de 2.000 litros já, a gente viu essa transição. Eu gosto muito de números e gráficos, né? Então eu analiso muitas informações. Isso quer dizer o quê? O pequeno vai acabar? Não, ele vai diminuir, tá? Um pouco. Porque senão ele vai acabar sendo engolido pelos grandes. O vizinho que está sendo mais tecnificado vai acabar engolir esse pequeno. Então, por isso que eu falo, futuro do pequeno, agroindústria e o cooperativismo. Tá? E esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que colocar. Agregar valor na sua produção, conseguir atender nichos de mercado. Esse é para o pequeno. Agora, a gente precisa diluir nossos custos em volume. Isso é muito importante. Por isso que o grande, quando a gente olha o gráfico, produtores pequenos saindo e o grande aumentando. Porque a escala dilui esse custo. Exatamente. É uma ida sem volta. A gente precisa ter. O pequeno vai continuar, mas ele vai ter que montar um diferencial, agregar valor no produto dele, e o grande ele ganha em escala. Basicamente é isso daí, porque o Brasil ele é muito grande, a gente tem essa capacidade produtiva de fazer uma escala maior, e o nosso custo no Brasil é muito alto. Sem dúvida. Então, assim, você precisa diluir. É um piano difícil de carregar, é pesado. Quando você faz o Pareto lá dos custos, que eu tinha comentado no início, que são 4 itens, né, que é o concentrado, volumoso, aí entra, daí um dos 4 itens é depreciação, né? Para você diluir essa depreciação, você precisa de volume. Sem dúvida nenhuma. O capital investido é muito alto. Fica caro se não tiver escala. E daí o média por vaca. Quarto, mão de obra. Gente, hoje o custo de mão de obra do Brasil é muito alto, perto do que é entregue ao produtor. Por causa de técnico, por causa de dificuldade mesmo de segurar a mão de obra dentro da propriedade rural, que a cidade está proporcionando outros atrativos, os filhos dessa mão de obra não querem ir morar no sítio, estrada ruim para ir para a escola. Então, é outra coisa que está pegando muito na cadeia produtiva, é a questão assim, quem tem funcionário está sempre inseguro. É inseguro e está apertado, porque assim, você precisa ter volume para diluir. Você vai justificar 1, 2, 3 funcionários. Então, o cara que está abaixo de 1.000 litros, justificar 2 funcionários, pesa. Na análise econômica que a gente tem feito aí de custos. Né? Sem dúvida nenhuma. Deixa uma mensagem final para os produtores e os técnicos, enfim, os amantes da cadeia leiteira que nos ouve agora. Certo. Mensagem final que eu tenho, assim, nesses últimos anos, acompanhado a minha produção de leite, aí, que eu assumi o leite há 5 anos, a trancos e barrancos, porque fator climático, secas, cigarrinhas na fase volumoso, e daí guerra e pandemia e tudo mais, a gente precisa fazer um alicerce muito bem feito, que a gente devia ter feito há 20 anos atrás. Que foi o que os outros países que estão sendo competitivos hoje com o Brasil fizeram. Então, mas nunca é tarde, a gente tem que começar. E como que a gente vai começar isso? Buscando informação, querendo crescer
coletivamente. A gente precisa buscar esse coletivo, parar de pensar que a indústria é teu inimigo, ele é teu parceiro, e a indústria parar de pensar que o produtor quer tirar o máximo dele para conseguir receber. Né? Que a gente tem escutado isso muito da indústria também. Vamos tentar trabalhar juntos para conseguir sair desse sufoco que a gente está vivendo no pior, para mim é um dos piores cenários históricos do leite do Brasil, mas que a gente não saia só com uma lição de casa simples, que a gente tenha uma MBA aí, um pós-doutorado dessa lição de casa e falar assim, ó, vamos colocar pé no chão, a água do rio abaixou, apareceu as pedras, é difícil navegar com as pedras, vamos conseguir montar uma forma com que a gente consiga fluir melhor daqui para frente. Vamos se tornar competitivo. E abaixar a cabeça, ter humildade e aprender com quem está certo. Olha, vamos lá para o Uruguai e aprender com os caras. Por que eles são tão eficientes na logística, na produção? Clima, mas a gente também tem clima no Brasil. A gente consegue fazer um milho, uma soja aqui fantástica. Né? Cada um nas suas facilidades. Nas suas facilidades. Eu falei que a gente não precisa ir muito longe, ir até o Uruguai buscar essa informação de casos de sucesso. Vai até Castro, Toledo tem muito também sucessos, Santa Catarina tem sucesso, Rio Grande do Sul tem muito sucesso. Vamos olhar para dentro de casa, quem que está fazendo bem feito? Eu comecei assim no leite. Quando eu falei assim, eu vou começar a tirar leite, eu quero ver com quem está fazendo bem feito. Fiquei 2 semanas lá em Castro, no CTP, a primeira oportunidade que eu tinha para ir numa fazenda vizinha lá, de 30 mil litros de leite, pegava o carro e ia para conhecer, né? Ter humildade, buscar é o que está dando certo, e no Brasil, leiteiro inteiro tem bons casos de eficiência, de sucesso. Tem fazendas fantásticas. Prosperidade. Aí. E eu falo que hoje a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então a gente tem uma melhoria genética muito fácil para ser feita. Hoje a transferência de embrião é uma realidade no campo. Então a gente consegue, os 20 anos que a gente ficou estagnado, vamos correr atrás. A genética é rapidinho. A genética é rápida, sem dúvida. Entendeu? Com 3 anos a gente está com um rebanho aí top. Exato. Porque os 9 meses de gestação, 2 anos para você formar novilha é para criar. Tá pronto. Bem feitinha, né? Sem dúvida nenhuma. Quanta coisa importante pude aprender, pude evoluir os horizontes de percepção também, as formas novas da gente entender o leite com a conversa que tivemos. Espero que todos tenham também compreendido e tenho certeza que gostaram muito de ouvir a nossa conversa de hoje. Não quer dizer que eu estou 100% certo, né? Mas é uma humilde opinião de leituras de cenários. Com leite permite isso, da gente poder falar, poder, enfim, expressar um pouco do que a gente pensa e sente da cadeia. Legal. Meu amigo Elson Castro Tamayo Júnior. Agora acertei o nome do amigo inteiro. Deus abençoe muito tua carreira, tua caminhada. E sem dúvida nenhuma nós faremos novas conversas contigo, porque a de hoje foi um show. Fique bem. Obrigado, Deus abençoe. Até uma próxima, gente. Um abraço. Até mais, tchau. Quanta informação importante tivemos nessa conversa. Entender que os custos de produção, eles, como um balizador, como uma referência para a composição do Conselheite, lá estão. E que existem esses modais diferentes, essa forma de composição de valores que realmente apresenta na prática do campo diferenças, né? O custo de produção de um intensivo confinado, de um intensivo a pasto, ou até mesmo falando de um confinado que de repente ele é intensivo na teoria, mas que não chega em altas médias, ou um leite também baseado mais no animal colhendo forragem, que pode também não entregar uma eficiência alimentar e uma produção alta. Enfim, esses valores eu entendo que eles são importantes a título do laticínio, de quem conduz esse trabalho dos professores da Universidade Federal do Paraná, terem a realidade em tempo real, a realidade do mês sobre variação de preço.
é um ponto que sempre me chamou muito a atenção, sendo muito transparente com vocês, né, de como é que o Conselheite considera ou deixa de considerar os custos no campo. Entendendo que a impressão realmente que se tem da metodologia é que o fiel da balança é realmente o preço que os laticínios realmente recebem do mercado como o principal indicador que vai dizer se o leite sobe ou o leite abaixa. Mas que bom que nós temos pessoas que estão engajadas já há muitos anos em fazer do Conselheite um referencial confiável para o norte de preços. E quando nós aprofundamos, como é bom ouvir novos horizontes e novas ideias, né, de associar, de cooperar, buscando a evolução, buscando a redução de custo de transporte, buscando otimizar as unidades industriais, quem sabe reinventar o leite em boa parte das bacias leiteiras do Brasil seja realmente o caminho que nós precisamos para fazer competitividade. Fazer o leite brasileiro ele ser realmente competitivo lá fora e que remunere a contento todos os envolvidos aqui dentro. Aí sim é um modelo de sustentabilidade que não vai ter erro e vai fazer cada vez mais essa cadeia ser grande e ser promissora. Meus amigos, muito obrigado por terem estado conosco. Gostaria de deixar um especial abraço a todos os nossos patrocinadores. A Lely, a Gelgás, Bonete Agronutri, Rações, Batavo, também Rumo Nutrição Animal. Pela força de vocês é que nós continuamos sempre em frente, levando boa informação e otimismo para a cadeia do leite. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus. Até na próxima segunda-feira. Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também nós temos um trabalho já feito e realizado em Minas Gerais, né, e estamos também iniciando o trabalho no estado de Goiás. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição? Pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho. É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina.
E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.